Na correria da cidade, um simples grito de uma menina pobre dentro de um ônibus interrompeu destinos. Seu gesto corajoso salvou vidas, inclusive a de um homem poderoso. Dias depois, ela aparece pedindo socorro por sua mãe e lá estava o milionário. Se esta linda história de superação e amor te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuando. O terminal Tietê fervilhava naquela manhã de segunda-feira. São Paulo já pulsava no ritmo frenético habitual, com o vai e vem de pessoas apressadas, rostos anônimos que se cruzavam sem realmente se verem. O relógio marcava 7h15 e a fila para o ônibus que seguiria para o bairro da Muca já se formava, composta por trabalhadores, estudantes e pessoas comuns que enfrentavam mais um dia na metrópole. Entre os passageiros estava Joaquim Vasconcelos, empresário renomado do setor imobiliário, fundador da Vasconcelos Empreendimentos. Vestia um terno impecável italiano, que contrastava com o ambiente à sua volta. Não era comum vê-lo ali. Joaquim, aos 45 anos, raramente usava transporte público, mas seu motorista particular havia adoecido e seu carro importado estava na oficina, após uma pane elétrica inesperada. Só mais essa para completar a semana, pensou ele, consultando o relógio de pulso pela terceira vez em 5 minutos. A reunião com investidores estrangeiros estava marcada para as 8h30, e o atraso seria imperdoável. O ônibus chegou finalmente. As pessoas começaram a embarcar, empurrando-se levemente numa dança urbana já conhecida pelos paulistanos. Joaquim hesitou por um instante, mas acabou entrando. Sentou-se perto da janela, no meio do veículo, e abriu sua pasta de couro para revisar alguns documentos. Foi quando a viu pela primeira vez. Uma menina de aproximadamente 10 anos, cabelos cacheados presos em um rabo de cavalo desalinhado, uniforme escolar de uma instituição pública e uma mochila colorida, desgastada pelo uso. O que chamou a atenção de Joaquim, no entanto, não foi sua aparência simples, mas a expressão em seu rosto. Ela parecia aflita, olhando ao redor como se procurasse algo ou alguém. De repente, aconteceu. Saiam todos do ônibus, agora! O grito da menina cortou o ar como uma navalha. Sua voz, apesar de infantil, carregava uma urgência assustadora. Os passageiros se entreolharam, confusos. Alguns riram, outros demonstraram irritação. O motorista virou-se, pronto para repreendê-la. Vocês precisam sair, por favor. Ela insistiu, os olhos arregalados de pavor. Uma senhora mais velha foi a primeira a levantar-se, talvez movida por algum instinto protetor ao ver o desespero da criança. Outros começaram a segui-la, ainda que relutantes. Joaquim, porém, permaneceu, sentado. Aquilo parecia apenas um inconveniente desnecessário, uma perda de tempo que ele não podia se dar ao luxo de ter. Foi quando a menina o encarou diretamente. Havia algo naquele olhar, uma seriedade, uma certeza, uma sabedoria que não pertencia a uma criança. Por um instante, Joaquim sentiu como se aqueles olhos o conhecessem, como se aquele aviso fosse especialmente para ele. Um arrepio percorreu sua espinha. Levantou-se por impulso, quase sem perceber o que fazia. Juntou seus documentos apressadamente e caminhou para a saída. Quando seus pés tocaram o chão do terminal, uma confusão de sentimentos o invadiu. Alívio, vergonha por ter cedido, irritação por mais esse atraso. Estava prestes a se afastar quando ouviu o barulho. Um estrondo seguido de um clarão. O ônibus que acabara de deixar foi tomado por chamas em questão de segundos. Uma falha no sistema elétrico, explicariam depois. Um curto-circuito que poderia ter sido fatal se o veículo estivesse em movimento. Joaquim ficou paralisado, assistindo à cena com incredulidade. As pessoas corriam, gritavam, chamavam por socorro. Bombeiros foram acionados, sirenes começaram a soar à distância. Em meio ao caos, ele procurou pela menina, aquela que, de alguma forma inexplicável, havia previsto a tragédia e salvado a todos. Ela havia desaparecido. Nos dias que se seguiram,
Joaquim não conseguiu esquecer o ocorrido. A imagem da menina o perseguia. Como ela poderia saber? Por que gritou naquele exato momento? E por que aquele olhar parecia tão familiar? Sua rotina, antes tão meticulosamente planejada, agora parecia vazia de sentido. As reuniões, os contratos, milionários as negociações, tudo havia perdido o brilho. Ele havia encarado a fragilidade da vida de frente, e isso o transformara de alguma forma. No apartamento de cobertura no Jardim Europa, Joaquim passava as noites em claro, revirando um passado que preferia manter enterrado. Lembranças de Recife, sua cidade natal, que havia deixado há 15 anos para conquistar São Paulo. Uma jovem de sorriso fácil, cabelos cacheados e olhos sonhadores. Luísa Ribeiro, seu primeiro e único amor verdadeiro. O relacionamento interrompido abruptamente, as cartas nunca respondidas. O silêncio que o feriu profundamente e o transformou no homem frio e calculista que se tornara. Seria possível? Os olhos da menina tinham algo de Luísa neles? Impossível, murmurou para si mesmo, servindo-se de mais um drink. Coincidências existem, e São Paulo é uma cidade de milhões de habitantes. A chance de reencontrar alguém do passado era mínima. E mesmo que fosse Luísa, por que ela mandaria uma criança abordá-lo daquela forma? A vida seguiu seu curso, por quase 2 semanas. Joaquim tentou voltar à sua rotina, mas algo havia mudado dentro dele. Começou a olhar ao redor nas ruas, nos restaurantes, nos eventos sociais, procurando sem admitir para si mesmo por um rosto familiar em meio à multidão. Foi numa quinta-feira chuvosa que o destino resolveu responder suas perguntas não formuladas. Joaquim saía de uma reunião na Avenida Paulista. O céu desabava sobre a cidade, formando pequenos rios nas calçadas. Mesmo com o guarda-chuva, estava parcialmente molhado quando entrou em seu carro novo, agora com outro motorista. Seguiam pela avenida congestionada quando, de repente, uma figura pequena surgiu correndo pela calçada, aparentemente indiferente à chuva que a encharcava. Uma menina. A mesma menina. Ela corria desesperada, tentando parar táxis que passavam cheios ou ignoravam seus acenos. Em um movimento impulsivo, Joaquim mandou que o motorista encostasse. Pare o carro. Agora. A menina olhou assustada quando a janela do carro de luxo baixou, revelando o rosto do homem que ela havia salvado semanas atrás. Seu uniforme escolar estava ensopado, os cabelos cacheados colados ao rosto molhado. Não apenas pela chuva, percebeu Joaquim, mas também por lágrimas. Você é o homem do ônibus, ela disse, com a respiração ofegante. E você é a menina que salvou minha vida, respondeu Joaquim, sentindo o coração acelerar. O que aconteceu? Por que está correndo na chuva? Minha mãe, ela desmaiou em casa. Não está respirando direito. Eu tentei chamar a ambulância, mas nosso telefone foi cortado. Por favor, me ajude. Não houve hesitação. Joaquim abriu a porta do carro. Entre, vamos buscá-la. Onde vocês moram? Na Vila Madalena não é muito longe daqui. Enquanto o carro avançava pelas ruas alagadas de São Paulo, Joaquim olhou para a menina encharcada ao seu lado. Ela tremia, os olhos fixos na janela, como se cada segundo de atraso pudesse ser fatal. Qual é o seu nome? Perguntou ele, tentando acalmá-la. Clara, respondeu sem desviar o olhar da janela. Clara Ribeiro. O sobrenome atingiu Joaquim, como um soco no estômago. Ribeiro. O mesmo sobrenome de Luísa, a mesma Luísa que havia desaparecido de sua vida há tantos anos, sem explicação. E o nome da sua mãe? Perguntou, já antecipando a resposta que viraria sua vida de cabeça para baixo. Luísa, respondeu Clara, finalmente olhando para ele. Luísa Ribeiro. O carro de Joaquim parou em frente a um pequeno sobrado na Vila Madalena. Era uma construção simples, de paredes desbotadas e portão de ferro enferrujado. Um contraste gritante com os condomínios de luxo que ele estava acostumado a frequentar. Clara saltou do veículo antes mesmo que o motor fosse desligado e correu para a entrada com Joaquim logo atrás. Mãe, trouxe ajuda! Gritou a menina, abrindo a porta da casa.
O interior era modesto, mas acolhedor. Havia peças artesanais por toda parte, esculturas de cerâmica, tapetes tecidos à mão, quadros com paisagens do Nordeste. Na parede da sala, Joaquim notou um diploma emoldurado. Luísa Ribeiro, bacharelado em artes visuais. Aquilo era familiar demais. Luísa sempre tivera talento artístico, mesmo quando jovem em Recife. No sofá de 2 lugares, uma mulher estava deitada, pálida, com a respiração visivelmente difícil. Mesmo depois de todos aqueles anos, Joaquim a reconheceu imediatamente. O tempo havia deixado algumas marcas, algumas rugas sutis ao redor dos olhos, os cabelos mais curtos. Mas era ela, sem dúvida. Luísa. Sua Luísa. Joaquim? Murmurou ela com dificuldade, os olhos se abrindo lentamente, como se não acreditasse no que via. Não fale. Vamos levá-la ao hospital, disse ele, aproximando-se rapidamente. Sem perder tempo, Joaquim a pegou nos braços. Ela estava mais leve do que se lembrava, frágil. Clara correu para pegar a bolsa da mãe e uma pasta com documentos, enquanto Joaquim carregava Luísa até o carro. Hospital Sírio-Libanês, ordenou ao motorista. O mais rápido possível. Durante o trajeto, Clara segurava a mão da mãe, enquanto Joaquim observava as duas, tentando processar o turbilhão de emoções que o invadia. 15 anos haviam se passado desde que vira Luísa pela última vez. 15 anos desde que ela desaparecera de sua vida, deixando apenas um bilhete vago. Preciso seguir meu caminho. Por favor, não me procure. Na época, jovem e orgulhoso, ele respeitara seu pedido. Não a procurara. Enterrara o amor e a dor sob camadas de trabalho árduo e ambição. Transformara-se no homem de negócios bem-sucedido que era hoje. Mas, a que custo? E agora, Clara, a menina tinha o quê? 10, 11 anos? As contas não deixavam margem para dúvidas. Poderia ser sua filha. A ideia fez seu coração disparar. Olhou para ela mais atentamente. Os olhos, o formato do rosto, o jeito determinado. Havia traços dele ali, misturados aos de Luísa. Ela vai ficar bem, disse Clara de repente, como se sentisse a inquietação de Joaquim. Ela sempre fica, é forte. Sua mãe sempre foi forte, concordou Joaquim, sentindo um nó na garganta. Uma das pessoas mais fortes que já conheci. Clara o encarou intrigada. Você conhece minha mãe? Antes que pudesse responder, chegaram ao hospital. Tudo aconteceu rapidamente. Joaquim identificou-se, mencionou que era um doador importante da instituição e Luísa foi prontamente atendida. Clara permaneceu ao lado da mãe enquanto os médicos a examinavam, deixando Joaquim na sala de espera, imerso em pensamentos. 2 horas depois, um médico veio informá-lo sobre o estado de Luísa. Lúpus, uma doença autoimune crônica. Ela vinha tratando por anos, mas recentemente não conseguira manter o acompanhamento adequado por dificuldades financeiras. A crise atual havia sido desencadeada por estresse e excesso de trabalho, mas, com o tratamento correto, ela se recuperaria. Podemos vê-la? Perguntou Joaquim ansioso. Sim, mas por pouco tempo. Ela precisa descansar, respondeu o médico. No quarto hospitalar, Luísa parecia mais corada. Clara estava sentada na beirada da cama, segurando a mão da mãe. Quando Joaquim entrou, as duas olharam para ele. O médico disse que você vai ficar bem, disse ele, aproximando-se hesitante. Graças a você, respondeu Luísa com a voz mais firme agora. E graças a Clara, que é meu anjo da guarda. Nosso anjo da guarda, corrigiu Joaquim, olhando significativamente para Luísa. Ela também salvou minha vida, sabia? No ônibus, semanas atrás. Luísa franziu a testa, confusa, e olhou para a filha. Que ônibus, Clara? A menina baixou os olhos, mexendo nervosamente na barra da camiseta do uniforme ainda úmido. Aquele que pegou fogo no terminal, respondeu em voz baixa. Eu vi ele lá. Reconheci da foto que você guarda na gaveta. Luísa corou intensamente, lançando um olhar nervoso para Joaquim. Clara, por que não vai até a lanchonete comprar algo para comer? Deve estar com fome, sugeriu Luísa, entregando algumas notas à filha. Quando ficaram sozinhos, o silêncio pesou entre eles. 15. Anos de ausência,
Perguntas não feitas, respostas não dadas. Ela é minha filha, não é? Perguntou Joaquim finalmente, a voz quase um sussurro. Luísa fechou os olhos por um momento, como se reunisse forças. Sim, Clara é sua filha. A confirmação, mesmo já esperada, atingiu Joaquim como uma onda. Ele se apoiou na parede, sentindo as pernas fracas. Por que, Luísa? Por que nunca me disse? Por que desapareceu daquele jeito? Luísa suspirou profundamente, os olhos marejados. É uma história longa e complicada, Joaquim. Envolve meu irmão Renato. Ele interferiu na nossa história mais do que você imagina. Renato? Repetiu Joaquim, lembrando-se vagamente do irmão mais velho de Luísa, um homem de temperamento difícil, que nunca escondeu sua antipatia por ele. Quando descobri que estava grávida, tentei te procurar, continuou ela. Liguei para você, enviei cartas, e-mails. Renato me convenceu que você não queria saber de mim, que estava ignorando minhas tentativas de contato. Nunca recebi nada disso, disse Joaquim, sentindo a raiva crescer. Tudo que tive foi aquele bilhete pedindo para não te procurar. Que bilhete? Perguntou Luísa, genuinamente surpresa. Nunca escrevi bilhete algum. A revelação caiu como uma bomba entre eles. Olharam-se, compreendendo lentamente a magnitude da manipulação a que haviam sido submetidos. Renato, disseram em uníssono. Luísa suspirou, passando a mão pelos cabelos. Ele sempre foi possessivo e controlador. Quando nossos pais faleceram, ficamos só nós dois. Acho que ele tinha medo de me perder também. Quando soube da gravidez, piorou. Disse que cuidaria de nós, que não precisávamos de você. E você acreditou nele? No começo não, mas quando todas as minhas tentativas de contato pareciam falhar, quando você nunca respondia, acabei aceitando que talvez fosse melhor assim. Vim para São Paulo recomeçar, consegui uma bolsa na Faculdade de Artes, comecei a trabalhar com artesanato. E Clara? Um sorriso suave iluminou o rosto cansado de Luísa. Clara é extraordinária, sempre foi diferente das outras crianças, mais sensível, mais perceptiva. Às vezes, é como se ela soubesse coisas que não teria como saber. Como sobre o ônibus? Perguntou Joaquim, lembrando-se do incidente. Sim, não é a primeira vez que ela tem esse tipo de pressentimento. Os médicos dizem que é apenas uma sensibilidade aguçada, que algumas crianças têm uma percepção mais desenvolvida do ambiente ao redor, mas às vezes parece algo mais. Clara retornou nesse momento, segurando um sanduíche e um copo de suco. Olhou para os dois adultos, sentindo a tensão no ar. Vocês estão falando de mim, afirmou não como pergunta. Estávamos relembrando o passado, disse Joaquim, observando atentamente a filha que não conhecera. Clara, você sabia que sua mãe e eu nos conhecemos há muito tempo? Eu sei quem você é, respondeu Clara, surpreendendo-o. Você é meu pai. Mamãe tem uma foto sua na gaveta dela, e eu sonhei com você várias vezes antes de te ver no ônibus. A simplicidade e a certeza com que Clara falou deixaram Joaquim sem palavras. Ele olhou para Luísa, que parecia igualmente surpresa. Ela nunca mencionou isso antes, disse Luísa. Clara, por que não me contou sobre esses sonhos? Porque você ficava triste quando eu perguntava sobre meu pai, respondeu a menina, sentando-se na poltrona ao lado da cama. E eu sabia que um dia íamos encontrá-lo. Só não sabia como. Joaquim se aproximou cautelosamente e se ajoelhou diante de Clara, ficando à altura de seus olhos. Você me reconheceu no ônibus por causa da foto e dos sonhos? Perguntou ele gentilmente. Clara assentiu. E eu senti que algo ruim ia acontecer. Senti aqui, disse, apontando para o próprio peito. Igual quando a mamãe fica doente antes mesmo dela saber que está doente. Joaquim olhou para Luísa, buscando alguma explicação, mas ela apenas deu de ombros com um pequeno sorriso resignado. Como eu disse, extraordinária. Naquele momento, uma enfermeira entrou para verificar os sinais vitais de Luísa e informou que o horário de visitas estava terminando. Voltarei amanhã, prometeu Joaquim, levantando-se. Aí vamos conversar mais sobre tudo. Para onde vamos agora? Perguntou Clara, olhando para a mãe. Você vai para casa com o seu pai.
respondeu Luísa, surpreendendo tanto Clara quanto Joaquim. Se ele não se importar, não quero que você fique sozinha e o Renato está viajando. Joaquim assentiu, sentindo uma mistura de nervosismo e alegria. Claro, será um prazer, disse, estendendo a mão para Clara. Vamos, podemos passar em sua casa para pegar algumas coisas antes. Enquanto saíam do hospital, com Clara entre eles segurando suas mãos, Joaquim sentiu algo que não experimentava há anos. Esperança. A vida que construíra sozinho, baseada apenas em conquistas materiais e sucesso profissional, subitamente, parecia vazia comparada à possibilidade que se abria diante dele. Uma família. Sua família. O apartamento de Joaquim no Jardim Europa parecia ainda mais espaçoso e impessoal quando Clara entrou pela primeira vez. A menina observava tudo com curiosidade. Os móveis de design, as obras de arte nas paredes, a vista panorâmica de São Paulo através das janelas do 20º andar. Mas o que mais chamou sua atenção foi a ausência de fotografias, de objetos pessoais, de qualquer sinal que indicasse que aquele lugar era realmente um lar. "É aqui que você mora?" perguntou ela, deixando sua pequena mochila no chão da sala de estar. "Sim", respondeu Joaquim, percebendo pela primeira vez o quanto seu apartamento parecia frio. "Não é muito aconchegante, eu sei. Passo mais tempo no escritório do que aqui." Clara caminhou até a ampla janela, observando as luzes da cidade que começavam a se acender no fim de tarde. "Parece que estamos voando", comentou, pressionando levemente a mão contra o vidro. "Nossa casa é pequena, mas da janela do meu quarto dá para ver um pedacinho do céu. À noite, quando as estrelas aparecem, mamãe e eu inventamos histórias sobre elas." Algo se apertou no peito de Joaquim. Quantos momentos como esse ele havia perdido? Quantas histórias, quantos sorrisos, quantas pequenas descobertas. "Você deve estar com fome", disse ele, tentando esconder a emoção. "O que gostaria de jantar?" Clara deu de ombros. "Qualquer coisa. Em casa, às vezes, jantamos tapioca com queijo quando o dinheiro está curto no fim do mês." Mais uma facada de culpa. Enquanto ele vivia no luxo, sua filha e Luísa enfrentavam dificuldades financeiras. Quanto tempo Luísa havia lutado sozinha? Quanto sacrifício para criar Clara, para tratar sua doença, para manter um teto sobre suas cabeças? "Que tal se pedirmos uma pizza?", sugeriu tentando soar animado. "Você pode escolher o sabor que preferir." O rosto de Clara se iluminou. Pizza? De verdade? Com borda recheada e tudo? A simplicidade do desejo e a genuína alegria no rosto da menina fizeram Joaquim sorrir apesar da dor que sentia por dentro. "Com tudo o que você quiser." Enquanto esperavam a pizza, Joaquim mostrou o quarto de hóspedes onde Clara dormiria. Era um cômodo amplo com uma cama king size que fez os olhos da menina se arregalarem. "É maior que meu quarto inteiro", exclamou ela, subindo na cama e experimentando a maciez do colchão. "Parece uma nuvem." Durante o jantar, sentados à mesa da cozinha raramente utilizada por Joaquim, Clara falou sobre a escola, sobre os amigos, sobre os trabalhos artesanais que fazia com a mãe. Joaquim a escutava com atenção, absorvendo cada detalhe, tentando montar o quebra-cabeça dos anos perdidos. "E seu tio Renato? Como ele é com você?" perguntou casualmente, enquanto Clara saboreava sua terceira fatia de pizza. A menina parou de mastigar por um momento, seu semblante mudando sutilmente. "Tio Renato quase nunca está em casa. Ele viaja muito. Diz que trabalha como representante comercial. Quando volta, fica alguns dias e depois desaparece de novo." "Vocês se dão bem?" Clara deu de ombros novamente, um gesto que Joaquim começava a reconhecer como característico dela quando não queria falar sobre algo desconfortável. "Ele não gosta muito de crianças. Diz que faço barulho demais, que gasto muito. Às vezes ele e mamãe discutem por causa de dinheiro. Ele empresta, mas depois cobra com juros, como um banco." Joaquim sentiu a raiva crescer. Renato não havia mudado. Continuava manipulador, e egoísta, agora explorando financeiramente a própria irmã doente. "E ele sabe sobre mim?" perguntou Joaquim hesitante.
Sei que ele não gosta de você, respondeu Clara com a franqueza típica das crianças. Uma vez ele e mamãe brigaram feio porque ela queria me mostrar sua foto. Ele disse que você não passava de um playboy egoísta que nunca se importou com a gente. Joaquim respirou fundo, tentando controlar a raiva que ameaçava transbordar. Clara, o que aconteceu entre sua mãe e eu foi complicado. Houve muitos mal-entendidos, coisas que agora estamos começando a entender. Mas quero que saiba que, se eu soubesse sobre você, teria estado presente em cada momento da sua vida. Clara o estudou com aquele olhar penetrante que parecia enxergar além das palavras. Eu acredito em você, disse finalmente. Nos meus sonhos você sempre parecia triste, como se procurasse por algo. Acho que era a gente que você procurava, só não sabia. Mais tarde, após ajudar Clara a se instalar no quarto e emprestar-lhe uma de suas camisetas para dormir, Joaquim sentou-se, sozinho na sala, com um copo de uísque na mão. A vida que construíra, que parecia tão bem-sucedida, de repente revelava-se vazia. 15 anos dedicados exclusivamente ao trabalho, a acumular riqueza, a construir um império. Para quê? Para quem? Seu telefone tocou, despertando-o de seus pensamentos. Era o hospital. Senhor Vasconcelos, aqui é a doutora Marina, responsável pelo caso da senhora Ribeiro. Ela pediu para informá-lo que está bem e que gostaria de falar com a filha antes de dormir, se for possível. Claro, vou chamá-la agora mesmo, respondeu Joaquim dirigindo-se ao quarto de hóspedes. Clara conversou brevemente com a mãe, tranquilizando-a sobre estar bem e confortável. Quando devolveu o telefone a Joaquim, seus olhos estavam sonolentos. Mamãe, quer falar com você, disse bocejando. Boa noite, Clara, disse Joaquim, incerto sobre como se despedir. Deveria abraçá-la? Beijar sua testa? Limitou-se a um gesto desajeitado de carinho no cabelo da menina, que sorriu em resposta. Boa noite, pai. A palavra dita tão naturalmente o atingiu com força. Pai. Ele era pai, de uma criança maravilhosa que não conhecera até agora. Com o coração ainda acelerado pela emoção, levou o telefone ao ouvido. Luísa? Oi, Joaquim. Desculpe incomodar tão tarde. Não é incômodo algum. Como você está se sentindo? Melhor. Os médicos dizem que poderei ir para casa em 2 dias, se continuar assim. Houve uma pausa. Clara está mesmo bem? Ela tende a dizer que está tudo ótimo para não me preocupar. Ela está ótima. Acabamos de jantar pizza, mostrei o quarto onde ela vai dormir. Ela parece adaptável. Sempre foi. É uma das qualidades que mais admiro nela. Luísa fez outra pausa. Joaquim, precisamos conversar sobre tudo isso quando eu sair daqui. Sobre o passado, sobre Clara, sobre nós. Eu sei. Há tanto para esclarecer, para entender. Renato volta na sexta-feira, informou Luísa com um tom preocupado. Ele não sabe que estou internada, nem que Clara está com você. Não sei como ele vai reagir. Não se preocupe com isso agora. Descanse e recupere-se. Cuidarei de Clara. E quando você estiver melhor, resolveremos tudo. Após desligar, Joaquim não conseguiu dormir. Ficou horas na poltrona da sala, contemplando a cidade lá embaixo e o rumo inesperado que sua vida havia tomado. Pensou em Luísa, na jovem por quem se apaixonara em Recife, na mulher forte que criara sozinha uma filha por todos esses anos. Pensou em Clara, em sua intuição extraordinária, em como ela o reconhecera através de sonhos e de uma simples fotografia. E pensou em Renato, o homem que deliberadamente os separara, que roubara dele anos preciosos com sua filha, que continuava manipulando e explorando Luísa. A raiva que sentiu foi substituída por uma determinação fria. Não permitiria que aquele homem interferisse novamente em suas vidas. Pela manhã, Joaquim acordou com o som de passos leves na cozinha. Encontrou Clara preparando café em pé sobre um banquinho para alcançar os armários altos. Bom dia, disse ela sorrindo. Espero que não se importe. Em casa sempre preparo o café para a mamãe antes dela ir trabalhar. De maneira alguma, respondeu Joaquim surpreso com a independência da filha. Mas hoje sou eu quem vai preparar o café para você. O que gosta de comer pela manhã? Enquanto tomavam café juntos,
Joaquim perguntou sobre a escola de Clara. Descobriu que, apesar das dificuldades financeiras, Luísa sempre priorizara a educação da filha. Clara frequentava uma escola pública, mas participava de um programa para crianças talentosas. Adorava ciências e literatura e sonhava em ser médica para curar a mamãe e outras pessoas com doenças difíceis. Hoje, vamos visitar sua mãe. Está no hospital. E depois pensei em levá-la para conhecer meu escritório. O que acha? Propôs Joaquim. Posso mesmo ir ao seu trabalho? Sai, perguntou Clara animada. É um lugar chique? Com elevador e tudo? Joaquim riu, novamente tocado pela simplicidade dos desejos da filha. Sim, com elevador e tudo. É um prédio comercial na Avenida Faria Lima. Tem uma empresa que administra edifícios em várias cidades do Brasil. Os olhos de Clara brilharam, como arranha-céus, tipo o Empire State Building. Bem, não tão altos, mas sim, alguns são bem grandes. Uau! Vou contar para a Aninha da minha sala. Ela vive se gabando porque o pai dela é gerente de banco. Joaquim sentiu uma onda de orgulho paterno que nunca experimentara antes. Queria impressionar Clara, queria que ela se orgulhasse dele. Não apenas por seu sucesso financeiro, mas por quem ele era como pessoa. Percebeu subitamente que queria ser digno dela, digno de ser chamado de pai por aquela menina extraordinária. No hospital, encontraram Luísa sentada na cama, com aparência muito melhor. As cores haviam voltado ao seu rosto, e ela sorriu quando os viu entrar no quarto. Clara correu para abraçá-la, enquanto Joaquim permaneceu mais atrás carregando um buquê de lírios. As flores favoritas de Luísa, lembrava-se ele. Trouxe para você, disse estendendo as flores. Espero que ainda goste de lírios. Luísa pegou o buquê visivelmente emocionada. Você lembrou, murmurou, depois de tanto tempo. Seus olhares se encontraram, e por um momento foi como se os 15 anos de separação não existissem. Havia ainda aquela conexão, aquela centelha que nem o tempo nem as circunstâncias conseguiram apagar completamente. Clara olhava de um para o outro, um pequeno sorriso formando-se em seus lábios. Sabia que vocês ainda gostavam um do outro, disse ela com aquela certeza desconcertante. Dá para ver nos olhos. Luísa corou e Joaquim sentiu-se subitamente tímido, uma sensação que não experimentava desde a adolescência. Clara tem essa mania de fazer observações embaraçosas, comentou Luísa, tentando mudar de assunto. Como foi a noite de vocês? Enquanto Clara contava empolgada sobre o apartamento de Joaquim, a pizza e os planos para o dia, os adultos trocavam olhares carregados de perguntas não feitas, de sentimentos não expressos. Havia tanto a dizer, tantos anos para recuperar. Mas naquele momento, vendo a filha feliz entre eles, tanto Joaquim quanto Luísa sentiram que, de alguma forma, estavam no caminho certo. No entanto, a sombra de Renato pairava sobre aquela frágil felicidade recém-descoberta, e ambos sabiam que o confronto seria inevitável. A Vasconcelos Empreendimentos ocupava 3 andares inteiros de um moderno edifício comercial na Faria Lima, o coração financeiro de São Paulo. Quando Joaquim atravessou o saguão com Clara, ao seu lado, notou os olhares curiosos dos funcionários. Em 15 anos à frente da empresa, jamais trouxera uma criança ao escritório. Bom dia, Sr. Vasconcelos, cumprimentou a recepcionista, tentando disfarçar a surpresa. Sua agenda da manhã foi reorganizada conforme solicitou. Obrigado, Márcia. Esta é Clara, disse ele, colocando a mão no ombro da menina. Ela vai me acompanhar hoje. No elevador exclusivo que levava à presidência, Clara observava fascinada. Os botões iluminados. Você tem um elevador só para você? Perguntou impressionada. Na verdade é para toda a diretoria, mas sim, é um pouco exagerado, admitiu Joaquim, começando a ver seu mundo pelos olhos da filha. A sala da presidência era espaçosa, com uma vista privilegiada da cidade. Clara correu até a janela, encantada com o panorama. Dá para ver tudo daqui, exclamou. Olha, consigo ver o Parque Ibirapuera. Joaquim observou-a com um sorriso. Havia uma leveza em Clara, uma capacidade de se maravilhar com o mundo que ele perdera há muito tempo. Quando foi a última vez que parara para admirar a vista de sua própria sala? Sr. Vasconcelos, os documentos que pediu.
disse Renata, sua assistente, entrando na sala. Ela parou surpresa ao ver Clara. Oh, não sabia que tinha companhia. Renata, esta é Clara, apresentou Joaquim, hesitando por um segundo antes de continuar. Minha filha. Os olhos de Renata se arregalaram, mas ela manteve o profissionalismo. É um prazer conhecê-la, Clara, disse sorrindo. Posso trazer algo para você? Um suco, talvez. Chocolate quente, se tiver, respondeu Clara. Por favor, acrescentou rapidamente. Quando Renata saiu, Joaquim sentou-se em sua cadeira executiva e girou-a, oferecendo a outra ao lado para Clara. Então, o que achou? Perguntou. É muito legal, mas parece um pouco solitário, observou. Clara, olhando ao redor. Você trabalha aqui sozinho o dia todo? A observação o pegou desprevenido. Nunca havia pensado nisso dessa forma, mas Clara estava certa. Apesar de comandar centenas de funcionários, passava a maior parte do tempo isolado naquela sala, atrás de uma mesa imponente que mais parecia uma barreira. Às vezes tenho reuniões, respondeu defensivamente. Mas sim, passo muito tempo, sozinho aqui. Por isso sua casa também parece vazia? Perguntou Clara com aquela franqueza desconcertante. Mamãe diz que as casas são como as pessoas, precisam de amor para ficar quentinhas por dentro. Joaquim sentiu um aperto na garganta. Como uma criança podia enxergar com tanta clareza o que ele se recusava a admitir? Sua vida aparentemente invejável era fria e vazia. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era o hospital. Sr. Vasconcelos, aqui é a doutora Marina. A senhora Ribeiro recebeu alta antecipada. Ela está pronta para ir para casa, mas pediu para avisá-lo antes. Depois de agradecer à médica, Joaquim explicou a situação para Clara. Vamos buscá-la agora? Perguntou a menina animada. Ela pode ficar no seu apartamento também? A pergunta inocente levantava questões complexas. Onde Luísa ficaria? O que aconteceria agora? Estavam prontos para tentar reconstruir algo que fora destruído há tanto tempo? Vamos conversar com ela sobre isso, respondeu Joaquim diplomaticamente. Mas primeiro, precisamos terminar aquele chocolate quente e depois buscar algumas roupas para ela. No caminho para o hospital passaram pelo pequeno sobrado na Vila Madalena. Enquanto Clara reunia algumas coisas para a mãe, Joaquim observava com mais atenção o lar que Luísa construíra. Era modesto, mas acolhedor. Cada canto revelava o toque artístico dela. Cortinas feitas à mão, almofadas bordadas, paredes, pintadas com motivos coloridos. Havia fotografias por toda parte. Clara em diferentes idades, Luísa em sua formatura, as duas juntas em parques, praias, festas escolares. Em uma prateleira, Joaquim encontrou um álbum de fotos velho. Ao abri-lo, seu coração acelerou. Eram fotos deles de 15 anos atrás em Recife. Luísa e ele na praia, em festas universitárias, em um passeio de barco pelo rio Capibaribe. A última foto mostrava Luísa sozinha, em frente ao terminal rodoviário de Recife, com uma pequena mala. Devia ser o dia em que ela partiu para São Paulo. Mamãe olha essas fotos quando acha que não estou vendo, disse Clara, que havia voltado ao cômodo silenciosamente. Principalmente quando está triste. No hospital, encontraram Luísa já, vestida e pronta para sair. Ela parecia nervosa, remexendo constantemente a alça da bolsa que segurava. Tem certeza que não é incômodo me hospedar em seu apartamento? Perguntou ela, enquanto aguardavam os últimos documentos da alta. Posso perfeitamente voltar para casa. De jeito nenhum, respondeu Joaquim, resoluto. O médico disse que você precisa de repouso e acompanhamento. Além disso, ele hesitou, olhando para Clara, que folheava uma revista do outro lado da sala. Temos muito o que conversar. Luísa assentiu, mordendo o lábio inferior. Um hábito antigo que Joaquim reconheceu de imediato. 15 anos depois, e ele ainda conhecia seus pequenos gestos, suas expressões. De volta ao apartamento, Joaquim mostrou a Luísa o quarto de hóspedes principal, ao lado do que Clara ocupava. Enquanto a menina ajudava a mãe a se acomodar, ele preparou um almoço simples. Sua culinária era limitada, mas conseguia fazer um macarrão ao sugo decente. Durante o almoço, conversaram sobre assuntos leves. O tratamento de Luísa, a escola de Clara, o trabalho de Joaquim.
Evitaram o passado, as perguntas difíceis, as explicações necessárias, mas aquela conversa pairava entre eles, inevitável. À tarde, quando Clara decidiu assistir a um filme na sala, Joaquim convidou Luísa para tomar um café na varanda. A vista da cidade no entardecer criava uma atmosfera quase mágica. Vi o álbum de fotos, começou ele, enquanto servia o café. Na sua casa, as fotos de Recife de nós. Luísa enrubesceu levemente. Não consegui me desfazer delas, admitiu. Mesmo quando achei que você tinha me abandonado, mesmo quando estava com raiva, nunca consegui jogar fora aquelas lembranças. Nunca te abandonei, Luísa. Nunca recebi suas ligações, suas cartas. Só recebi aquele bilhete que, agora sei, nem foi escrito por você. Renato, murmurou ela, apertando a xícara entre as mãos. Ele sempre foi problemático. Depois que nossos pais morreram, sua personalidade controladora piorou. Acho que teve medo de ficar sozinho. Isso não justifica o que ele fez, respondeu Joaquim, tentando controlar a raiva. Ele roubou 15 anos de nós. Roubou minha chance de ver Clara crescer, de estar presente na vida dela. Como pôde permitir isso, Luísa? A acusação escapou antes que pudesse contê-la. Luísa o encarou, magoada. Você acha que foi fácil? Para mim. Grávida, sozinha, acreditando que o pai do meu filho não queria saber de nós? Renato foi manipulador, sim, mas eu também fui vulnerável. Jovem, assustada, dependente emocionalmente dele. Só quando Clara tinha uns 5 anos, comecei a perceber os padrões, a entender como ele controlava minha vida. Por que não me procurou então? E dizer o quê? Olá, lembra de mim? Aquela que você acredita ter abandonado? Pois então tem uma filha sua de 5 anos. Como acha que isso soaria depois de tanto tempo? Além disso, você já era o grande empresário Joaquim Vasconcelos. Achei que tivesse seguido em frente, que talvez tivesse uma família, outra vida. Joaquim passou a mão pelos cabelos, frustrado. Nunca segui em frente, não realmente. Construí uma empresa, sim. Fiz fortuna, sim. Mas quanto ao resto, não há nada, nenhuma família, nenhum relacionamento significativo. Apenas trabalho. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de arrependimentos e possibilidades perdidas. Agora? Perguntou Luísa finalmente. O que acontece agora, Joaquim? Antes que ele pudesse responder, o interfone tocou. O porteiro anunciou que havia um homem no saguão exigindo falar com Luísa Ribeiro. Nome dele? Renato Santos. Diz, ser irmão dela. Luísa empalideceu. Meu Deus, como ele descobriu que estamos aqui. Talvez tenha ido ao hospital ou passado em casa e percebido que não havia ninguém, respondeu Joaquim pensativo. O que quer fazer? Posso mandá-lo embora? Luísa hesitou, claramente nervosa. Não, é melhor enfrentarmos isso de uma vez. Ele não vai desistir facilmente. Quando Renato entrou no apartamento, a tensão era palpável. Era um homem de aparência desgastada, aparentando mais que seus 42 anos. Olhou ao redor com desprezo mal disfarçado. Então é aqui que você vive, disse, dirigindo-se a Joaquim com hostilidade. O grande empresário em seu castelo de vidro. Renato, por favor, interveio Luísa. Não comece. Não começo? Você desaparece do nada. Levo um susto quando passo em casa e não encontro ninguém. Descubro que esteve internada e que está aqui com ele e espera que eu fique calmo. Clara apareceu na porta da sala, atraída pela discussão. Ao ver o tio, seu rosto assumiu uma expressão cautelosa. Tio Renato, disse ela, sem entusiasmo. Renato olhou para a sobrinha e depois para Joaquim, seu rosto contorcendo-se de raiva. Então é isso? Vai deixar que ele entre assim na vida de vocês? Depois de tudo que ele fez? Ou melhor, não fez. Chega, Renato, disse Joaquim, dando um passo à frente. Sabemos o que você fez. As cartas que interceptou, as ligações que bloqueou, o bilhete falso que escreveu em nome de Luísa. Renato não negou. Seus olhos se estreitaram desafiadores. Fiz o que era necessário para protegê-la de você. Um playboy que só queria se divertir, que nunca a amou de verdade. Você não tinha esse direito, exclamou Luísa, elevando a voz. Era minha vida, minha escolha. Você roubou isso de mim, Renato.
Roubou minha chance de ser feliz, de dar a Clara um pai. Clara se aproximou, os olhos fixos no tio. Você mentiu para a mamãe? Perguntou, com uma seriedade que não combinava com sua idade. Sobre meu pai? Renato pareceu momentaneamente desestabilizado pela pergunta direta da sobrinha. Fiz o que achei melhor para vocês, respondeu defensivamente. Não, disse Clara com uma certeza assustadora. Você fez o que era melhor para você, porque tinha medo de ficar sozinho, porque queria controlar a mamãe. O silêncio que se seguiu foi denso. Renato olhava para Clara como se visse um fantasma. Como ela... Começou virando-se para Luísa. Clara sempre soube coisas que não teria como saber, respondeu Luísa, aproximando-se da filha e colocando a mão em seu ombro. Como soube sobre o ônibus, como soube sobre Joaquim antes mesmo de conhecê-lo. Renato balançou a cabeça, recusando-se a aceitar a derrota. Vocês não podem simplesmente apagar o passado, insistiu. 15 anos se passaram. Você realmente acha que podem voltar a ser uma família como se nada tivesse acontecido? Foi Joaquim quem respondeu, surpreendendo a todos com a serenidade em sua voz. Não podemos apagar o passado, tem razão. Mas podemos escolher nosso futuro, e eu escolho estar presente na vida da minha filha, a partir de agora, fazer parte da sua criação, ajudá-la a crescer. Quanto a Luísa e eu, isso é algo que só diz respeito a nós dois. Renato olhou de Joaquim para Luísa e depois para Clara. Seu rosto revelava uma mistura de raiva e desespero. Vocês vão se arrepender, disse, dirigindo-se à porta. Isso não vai dar certo. Nunca dá. Depois que Renato saiu, batendo a porta com força, um silêncio pesado caiu sobre o apartamento. Clara foi a primeira a quebrá-lo. Ele vai voltar? Perguntou, com uma voz pequena que lembrava que, apesar de sua maturidade incomum, ainda era uma criança. Provavelmente, respondeu Luísa suspirando. Mas não se preocupe, vamos lidar com isso. Como uma família, perguntou Clara, olhando esperançosa de um adulto para o outro. Joaquim e Luísa trocaram um olhar. Havia tanto ainda para resolver, tantas feridas para curar, tantos anos para recuperar. Mas naquele momento, diante dos olhos esperançosos da filha, a resposta parecia clara. Sim, respondeu Joaquim, estendendo a mão para Luísa, que a aceitou após um momento de hesitação. Como uma família. Clara sorriu satisfeita, como se tivesse sabido o tempo todo que esse seria o desfecho. Eu sempre soube que íamos encontrar você, pai, disse ela, com aquela certeza misteriosa que a caracterizava. Nos meus sonhos, estávamos sempre juntos, os três. Naquela noite, após Clara adormecer, Joaquim e Luísa sentaram-se novamente na varanda. A cidade brilhava abaixo deles, milhares de luzes que lembravam estrelas terrenas. Ela é realmente extraordinária, não é? Comentou Joaquim, pensando na filha. Sempre foi, concordou Luísa. Às vezes, acho que ela sabe coisas que nem eu nem você compreendemos. Como soube do ônibus? Luísa deu de ombros, um gesto que Joaquim agora reconhecia como hereditário. Ela sempre teve esses pressentimentos, alertas. Quando era pequena, achei que fosse imaginação. Mas foram tantas coincidências ao longo dos anos que comecei a acreditar que ela realmente tem um dom. E os sonhos sobre mim começaram quando ela tinha uns 6 anos. Descrevia um homem que nunca havia visto em um lugar que parecia este apartamento. Dizia que ele olhava pela janela, sozinho e triste. Foi quando decidi mostrar sua foto a ela. A reação dela foi impressionante. Reconheceu-o imediatamente. Joaquim absorveu a informação, maravilhado e intrigado ao mesmo tempo. E agora? Perguntou, repetindo a pergunta que Luísa fizera mais cedo. O que acontece conosco, Luísa? Ela o fitou longamente antes de responder. Não sei. Não podemos simplesmente voltar a ser o que éramos, mas também não podemos negar que ainda existe algo entre nós, algo que nem 15 anos de separação conseguiu apagar. Então vamos redescobrir, propôs Joaquim tomando sua mão. Devagar, um dia de cada vez. Por Clara e por nós. Luísa sorriu,
e pela primeira vez desde que se reencontraram, Joaquim viu nela a jovem por quem se apaixonara em Recife, determinada, sonhadora, corajosa. Um dia de cada vez, concordou, ela apertando sua mão. Os dias que se seguiram trouxeram uma rotina inesperadamente harmoniosa ao apartamento de Joaquim. A presença de Luísa e Clara transformou o espaço antes frio e impessoal em algo que começava a parecer um lar. Pequenas mudanças aconteciam diariamente. Flores frescas na mesa de jantar, desenhos de Clara presos na porta da geladeira com ímãs coloridos, o som de risadas ecoando pelos corredores antes silenciosos. Para Joaquim, era como se uma parte, adormecida de si mesmo, despertasse lentamente. Redescobria o prazer das refeições compartilhadas, das conversas despretensiosas, da simples companhia. Pela primeira vez em anos, saía do escritório pontualmente às 6 da tarde, ansioso para voltar para casa. Numa manhã de sábado, enquanto tomavam café juntos, Clara anunciou que precisava fazer um projeto para a escola. É uma maquete, explicou ela, espalhando alguns desenhos sobre a mesa. Temos que criar um espaço que gostaríamos de ter no futuro. Eu escolhi fazer a garagem do futuro. Garagem do futuro? Perguntou Joaquim intrigado. O que seria isso exatamente? Os olhos de Clara brilharam de entusiasmo. É um lugar onde as pessoas podem consertar coisas velhas e transformá-las em algo novo e útil, com ferramentas especiais, impressoras 3D e tudo mais. Assim, em vez de jogar fora as coisas quebradas, a gente conserta e até melhora elas. Luísa sorriu, orgulhosa. Clara sempre teve essa preocupação com sustentabilidade. No ano passado, organizou uma campanha de reciclagem na escola que envolveu todo o bairro. É muito importante, insistiu Clara. O planeta está sofrendo com tanto lixo. A professora Débora disse que cada brasileiro produz mais de 1 quilo de lixo por dia. Imagina quanto isso dá se multiplicar por todos os brasileiros. Joaquim sentiu uma onda de orgulho. Sua filha não apenas era inteligente e perceptiva, mas também se importava profundamente com questões que muitos adultos ignoravam. Posso ajudar com sua maquete? Ofereceu ele. Tenho alguma experiência com projetos arquitetônicos, afinal. Verdade? Perguntou Clara, animada. Seria incrível. E a mamãe também pode ajudar com a parte artística. Ela é a melhor em transformar coisas simples em arte. Assim, o projeto escolar de Clara tornou-se um empreendimento familiar. Joaquim providenciou os materiais, cartolina, isopor, palitos, tintas e até alguns componentes eletrônicos simples para criar luzes funcionais na maquete. Luísa contribuiu com sua habilidade artística, ensinando Clara técnicas de pintura e decoração que davam vida ao projeto. Durante aqueles dias, trabalhando lado a lado na mesa da sala transformada em ateliê improvisado, os três estabeleceram uma dinâmica que parecia natural, como se sempre tivessem sido uma família. Joaquim e Luísa redescobriram a cumplicidade que compartilharam no passado, enquanto Clara observava, satisfeita, a aproximação dos pais. Uma noite, após Clara ter ido dormir, Joaquim encontrou Luísa na varanda, contemplando a cidade. No que está pensando? Perguntou ele, juntando-se a ela. Em como a vida dá voltas, respondeu Luísa com um sorriso melancólico. Há 1 mês, eu estava lutando para pagar as contas, preocupada com meu tratamento, insegura sobre o futuro de Clara. E agora? Seu agora, incentivou Joaquim quando ela hesitou. Agora estamos aqui, os 3 juntos como uma família, como deveria ter sido desde o início. Joaquim tomou sua mão gentilmente. Não podemos mudar o passado, Luísa, mas podemos construir um futuro diferente. Ela o fitou, seus olhos refletindo as luzes da cidade. É o que realmente quer? Uma família? Conosco? É tudo o que quero, respondeu ele, sem hesitação. Estes últimos dias me mostraram o que estive perdendo todos esses anos. A vida que construí é vazia sem vocês. Luísa se aproximou, apoiando a cabeça em seu ombro. Também senti sua falta, admitiu. Mesmo quando estava com raiva, mesmo quando achava que tinha me abandonado, sempre houve um espaço em minha vida que ninguém mais conseguiu preencher. Lentamente,
Como se testando águas desconhecidas, Joaquim inclinou-se e a beijou. Foi um beijo suave, hesitante, carregado de memórias e novas promessas. Quando se separaram, ambos sorriram como adolescentes após um primeiro beijo. Acho que ainda temos muito a resolver, disse Luísa. Temos todo o tempo do mundo agora, respondeu Joaquim. Na manhã seguinte, Clara o surpreendeu com uma observação. Durante o café, vocês se beijaram ontem à noite, disse ela casualmente, mordendo uma torrada. Luísa engasgou com o café, enquanto Joaquim ficou visivelmente sem graça. Como? E começou Luísa. Não vi, esclareceu Clara com seu tom de quem sabia das coisas. Mas sonhei, e hoje de manhã vocês estão diferentes, mais brilhantes. Luísa e Joaquim trocaram olhares entre divertidos e perplexos. Você não se importa? Perguntou Joaquim cautelosamente. Se sua mãe e eu nos aproximarmos novamente? Clara revirou os olhos, como se a pergunta fosse absurda. Claro que não me importo. É o que sempre quis. Uma família de verdade. Além disso, acrescentou com um sorriso maroto, já estou cansada de ter que explicar na escola por que não tenho pai. Agora posso dizer que tenho o melhor pai do mundo. Joaquim sentiu os olhos úmidos. Como era possível amar tanto alguém que conhecia há tão pouco tempo? Mas Clara não era uma estranha. Era parte dele, sua filha, o elo que o mantivera, conectado a Luísa mesmo nos anos de separação. Eu prometo tentar ser o melhor pai do mundo para você, Clara, disse ele emocionado. Nos dias seguintes, enquanto o projeto da garagem do futuro tomava forma, Joaquim começou a fazer planos mais permanentes. Seu apartamento, embora espaçoso, não era o ideal para uma família. Começou a procurar casas em bairros residenciais, com quintal, onde Clara pudesse ter um cachorro, um de seus grandes desejos. Luísa, por sua vez, retomou sua produção artística com um entusiasmo renovado. Joaquim havia convertido um dos quartos vagos em ateliê para ela, equipando-o com todos os materiais necessários. Suas peças, que antes vendia em feiras de artesanato por preços modestos, começaram a atrair a atenção de galerias, graças aos contatos de Joaquim no meio artístico. Não quero que pareça que estou comprando seu sucesso, disse ele preocupado quando uma importante galeria em Pinheiros manifestou interesse em expor o trabalho de Luísa. Não está, garantiu ela. Você apenas abriu portas que estavam fechadas para mim. O talento é meu e sempre foi. Só precisava da oportunidade de ser visto. Clara florescia nesse novo ambiente. Na escola, seu projeto da garagem do futuro ganhou o primeiro lugar, na feira de ciências, chamando a atenção não apenas dos professores, mas também de representantes de uma ONG ambiental que visitavam o evento. Convidaram Clara para participar de um programa para jovens ativistas ambientais, uma honra que a deixou radiante de orgulho. A única sombra sobre essa nova felicidade era Renato. Após a confrontação no apartamento de Joaquim, ele havia desaparecido por algumas semanas. Luísa tentou contatá-lo várias vezes, preocupada apesar de tudo, mas ele não retornava suas ligações. Então, numa tarde de quarta-feira, quando Luísa estava sozinha no apartamento, Joaquim no trabalho e Clara na escola, a campainha tocou. Era Renato, visivelmente abatido. Precisamos conversar, disse ele sem preâmbulos. Luísa hesitou, mas acabou permitindo que entrasse. Renato parecia ter envelhecido anos em poucas semanas. Seus olhos estavam fundos, a barba por fazer, as roupas amarrotadas. Você parece péssimo, comentou Luísa, conduzindo-o até a sala. O que aconteceu? Perdi meu emprego, respondeu ele, desabando no sofá. Na verdade, nunca tive um emprego fixo, você sabe disso. Mas agora estou realmente sem nada. O aluguel do quarto onde estou hospedado vence na semana que vem. E não tenho para onde ir. Luísa suspirou. Conhecia bem esse padrão. Renato sempre aparecia quando estava em dificuldades, esperando que ela o resgatasse. O que quer de mim, Renato? Preciso de dinheiro. Um empréstimo só até me reerguer. Depois de tudo que você fez, depois de ter mentido, manipulado, separado nossa família por 15 anos, Renato ergueu os olhos, uma mistura de raiva e desespero em seu olhar. Eu estava te protegendo.
Ele nunca foi bom o suficiente para você. Essa nunca foi sua decisão para tomar, rebateu Luísa, mantendo-se firme. Você não tem ideia do quanto nos machucou a todos nós. E agora vocês são a família feliz, não é? Perguntou Renato com amargura. O rico empresário, a artista talentosa e a filha prodígio. E eu sobro, como sempre. Você escolheu esse caminho, Renato. Cada decisão que tomou nos afastou. Ele se levantou abruptamente, começando a andar pela sala. Preciso desse dinheiro, Luísa. Estou desesperado. Não posso te ajudar dessa forma. Não mais. Isso só perpetuaria o ciclo. O rosto de Renato se contorceu em uma expressão de fúria. Então é assim? Vai me abandonar agora que tem seu príncipe encantado de volta? Não estou te abandonando. Estou estabelecendo limites saudáveis, algo que deveria ter feito há muito tempo. Você não entende, preciso desse dinheiro. Renato avançou ameaçadoramente. Luísa recuou, alarmada com a intensidade de sua reação. Acho melhor você ir embora agora, disse ela, tentando manter a voz firme. Não vou a lugar nenhum até conseguir o que vim buscar. Gritou Renato, derrubando um vaso próximo. Nesse momento, a porta do apartamento se abriu. Joaquim entrou, seguido por Clara. Ambos pararam, surpresos com a cena. O que está acontecendo aqui? Perguntou Joaquim, avaliando rapidamente a situação. Renato se virou para encará-lo, o rosto vermelho de raiva. Olha só quem chegou, o salvador da pátria. Clara correu para o lado da mãe, claramente assustada. Renato está de saída, disse Luísa, colocando o braço protetoramente ao redor dos ombros da filha. Não antes de conseguir o que vim buscar, insistiu Renato. Joaquim deu um passo à frente, posicionando-se entre Renato e sua família. Acho que você ouviu, Luísa. É hora de ir embora. Ou o quê? Vai chamar seus seguranças, me processar, usar seu dinheiro para me destruir, como faz com todos os seus concorrentes? Não preciso fazer nada disso, respondeu Joaquim, mantendo a calma. Mas não vou permitir que ameace minha família. Sua família? Repetiu Renato com desprezo. Eles eram minha família antes de você aparecer. Eu cuidei deles quando você não estava por perto. Sabemos por que eu não estava por perto, Renato. Por causa das suas mentiras, das suas manipulações. Clara se soltou do abraço da mãe e deu um passo à frente para a surpresa de todos. Tio Renato, disse ela com uma maturidade surpreendente, você está doente. Precisa de ajuda, não de dinheiro. Renato olhou para a sobrinha, momentaneamente desconcertado pela intervenção. Inesperada. Do que está falando, garota? Você tem um problema com jogo, continuou Clara com aquela certeza inquietante. É por isso que sempre precisa de dinheiro. É por isso que nunca tem um emprego fixo. Você aposta tudo o que ganha. O rosto de Renato empalideceu. Como você sabe disso? Clara deu de ombros com aquele gesto que herdara da mãe. Eu apenas sei. Como soube sobre o ônibus, como soube sobre meu pai. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Renato parecia ter murchado, toda a agressividade evaporando diante da revelação da sobrinha. Ela está certa? Perguntou Luísa, aproximando-se. Do irmão. É jogo, Renato. Ele desabou novamente no sofá, o rosto nas mãos. Sim, começou há anos em Recife. Pequenas apostas, nada sério, mas foi piorando. Cada vez que perdia, apostava mais para recuperar. É um círculo vicioso. Joaquim e Luísa trocaram olhares. A revelação explicava muito sobre o comportamento errático de Renato ao longo dos anos, sua instabilidade financeira, seu desespero crescente. Podemos ajudá-lo, disse Joaquim, surpreendendo a todos, inclusive a si mesmo. Não com dinheiro, mas com tratamento. Conheço uma clínica especializada em dependências. Posso fazer os arranjos, se você estiver disposto. Renato ergueu os olhos desconfiado. Por que faria isso por mim, depois de tudo? Não é por você, respondeu Joaquim honestamente. É por Luísa, por Clara. Você é parte da vida delas, querendo eu ou não. E se existe uma chance de curar essas feridas, de construir algo melhor para o futuro, vale a pena tentar. Luísa se aproximou do irmão, sentando-se ao seu lado.
Aceite a ajuda, Renato, por favor. É a única maneira de seguirmos em frente todos nós. Renato olhou para a irmã, depois para Joaquim e finalmente para Clara, que o observava com uma expressão que mesclava compaixão e sabedoria, além de seus anos. Talvez, murmurou ele, a resistência finalmente cedendo. Talvez seja a hora de tentar algo diferente. Naquela noite, após Renato ter partido com a promessa de considerar a oferta de tratamento, a família se reuniu para um jantar simples. O incidente havia sido perturbador, mas de alguma forma também libertador. Um segredo obscuro havia sido trazido à luz, oferecendo a possibilidade de cura. Como você sabia? Perguntou Luísa à filha, enquanto arrumavam a cozinha juntas. Sobre o problema de jogo do seu tio? Clara secava um prato pensativamente. Às vezes eu simplesmente sei coisas, respondeu, como peças de um quebra-cabeça que se encaixam na minha cabeça. O jeito como o tio Renato sempre tinha desculpas sobre trabalho, como desaparecia por dias, o cheiro estranho nas roupas dele quando voltava. Cheiro? De cigarro e bebida, como nos cassinos que aparecem nos filmes. Luísa abraçou a filha, maravilhada e um pouco assustada com sua percepção. Você é realmente extraordinária, sabia? Na sala, Joaquim olhava para as duas através. Da porta da cozinha, sentindo uma onda de gratidão e amor que quase o sufocava. Sua vida havia mudado completamente em poucas semanas, transformando-se de uma existência vazia e solitária em algo rico, complexo e profundamente significativo. Estou pensando em visitar uma casa no Morumbi amanhã, anunciou ele quando elas voltaram à sala. Tem um jardim enorme, perfeito para um cachorro, e fica perto de uma ótima escola. Os olhos de Clara se iluminaram. Podemos mesmo ter um cachorro? Se encontrarmos a casa certa, sim, confirmou Joaquim. E se sua mãe concordar, claro. Luísa sorriu sentando-se ao lado dele no sofá. Acho que já é hora de Clara ter o cachorro que sempre pediu. E talvez seja a hora de todos nós termos um novo começo. Clara bateu palmas animada. Eu já sei até o nome dele. Vai se chamar Sonho, porque foi nos meus sonhos que vi nossa família junta, com um cachorro grande e peludo no quintal de uma casa bonita. Joaquim puxou Clara para um abraço e estendeu o braço para incluir Luísa. Então será Sonho, concordou. Um nome perfeito para este novo capítulo de nossas vidas. A casa no Morumbi era tudo o que Joaquim havia prometido, e mais, construída em estilo contemporâneo, com amplas janelas que deixavam a luz natural inundar os ambientes, possuía um jardim exuberante e uma piscina que Clara imediatamente declarou ser do tamanho do oceano. Não era verdade, claro, mas o entusiasmo da menina era contagiante. Este espaço seria perfeito para o seu ateliê, dizia Joaquim a Luísa, enquanto percorriam um cômodo banhado pela luz da tarde. As janelas têm a orientação ideal para um artista. Luísa sorriu, imaginando suas telas e esculturas preenchendo aquele espaço luminoso. Depois de anos trabalhando em um canto apertado de sua pequena casa na Vila Madalena, a ideia de ter um ateliê adequado parecia um sonho. É incrível, admitiu ela, mas, Joaquim, uma casa como esta deve custar uma fortuna. Posso pagar, respondeu ele simplesmente, e quero fazer isso, por nós, por nossa família. Clara apareceu correndo, os olhos brilhando de excitação. Tem uma casa na árvore no fundo do jardim, exclamou. Uma casa de verdade, com escada e tudo. Vamos vê-la? Sugeriu Joaquim, feliz com o entusiasmo da filha. Enquanto os três exploravam a propriedade, Joaquim observava discretamente as reações de Luísa. Apesar de claramente encantada com a casa, percebia nela uma hesitação, uma resistência sutil. Mais tarde, quando Clara subiu para explorar os quartos do segundo andar, ele abordou o assunto. Você não gostou da casa? Perguntou diretamente. Luísa suspirou, encostando-se à bancada da cozinha, espaçosa. A casa é perfeita, Joaquim. Quase intimidadoramente perfeita. Então, qual é o problema? Não sei se estou pronta para tudo isso. Ela gesticulou ao redor. Esta vida, este mundo.
É tão diferente de tudo o que conheci nos últimos 15 anos. Joaquim se aproximou tomando suas mãos nas dele. Tenho medo de estar indo rápido demais, admitiu. Mas também tenho medo de perder tempo. Já perdemos tanto. Não quero que pense que estou com você pelo conforto material, disse Luísa, expressando finalmente seu maior receio. Não quero que Clara cresça achando que o dinheiro resolve tudo. Nunca pensaria isso de você, garantiu Joaquim. E quanto a Clara, ela é inteligente demais para cair nessa armadilha. Além disso, ela teve você como exemplo todos esses anos, alguém que valorizou o que realmente importa, mesmo nas dificuldades. Luísa sorriu, reconfortada. Podemos pensar nisso com calma, sugeriu. Não precisamos decidir hoje. Claro, concordou Joaquim. Sem pressão, mas no caminho de volta ao apartamento, Clara não falava de outra coisa. Imagina só, Sonho vai ter o maior quintal do mundo para correr. E eu posso decorar meu quarto do jeito que eu quiser. Posso pintar as paredes com estrelas, como sempre. Quis? Joaquim e Luísa trocaram olhares divertidos. Era difícil resistir ao entusiasmo da filha. Veremos, querida, respondeu Luísa diplomaticamente. Precisamos decidir muitas coisas antes. Nos dias que se seguiram, a ideia da casa no Morumbi persistiu, tornando-se cada vez mais concreta em suas conversas e planos. Enquanto isso, Renato finalmente aceitara a oferta de tratamento. Joaquim o ajudara a se internar em uma clínica especializada nos arredores de São Paulo, onde permaneceria por pelo menos 3 meses. Obrigada, disse Luísa a Joaquim, na noite em que deixaram Renato na clínica, por ajudá-lo apesar de tudo que ele fez. Não fiz por ele, respondeu Joaquim honestamente. Fiz por você, por Clara, e talvez um pouco por mim também. Acho que todos merecemos uma chance de recomeçar, até mesmo Renato. A vida começava a encontrar um novo ritmo. Joaquim reorganizou sua agenda de trabalho para passar mais tempo em casa. Luísa iniciou os preparativos para sua primeira exposição, individual, programada para o mês seguinte em uma galeria renomada. E Clara, além de continuar se destacando na escola, agora participava do programa para jovens ambientalistas, onde suas ideias inovadoras impressionavam até os adultos. Uma tarde, enquanto Joaquim trabalhava em seu escritório no apartamento, Clara entrou silenciosamente e sentou-se na cadeira à sua frente. "Posso te fazer uma pergunta importante?", disse ela, com uma seriedade que contrastava com seus 11 anos. "Claro que pode", respondeu Joaquim, fechando seu laptop para dar total atenção à filha. "Você e a mamãe vão se casar?" A pergunta o pegou desprevenido. Ele e Luísa estavam se reaproximando, sim. Redescobriram sentimentos que nunca haviam realmente desaparecido, mas ainda estavam navegando cuidadosamente nessas águas. "Por que pergunta isso, Clara?" "Porque quero saber se vamos ser uma família de verdade para sempre." Joaquim contornou a mesa e ajoelhou-se ao lado da cadeira dela, ficando na altura de seus olhos. "Clara, já somos uma família de verdade. Com ou sem casamento, isso não vai mudar. Mas e se vocês brigarem de novo? E se alguém mentir para vocês de novo, como o tio Renato fez?" Havia um medo real por trás daquela pergunta, o medo de perder a estabilidade e a felicidade recém-descobertas. Joaquim entendeu que por trás da maturidade incomum de Clara, ainda existia uma criança vulnerável que temia ser abandonada. "Escute, meu amor", disse ele, segurando gentilmente as mãozinhas dela. "Não posso prometer que nunca vamos discordar ou ter problemas. Mas posso prometer isto: nunca mais vou deixar que algo nos separe. Você é minha filha, e nada no mundo vai mudar isso. E quanto à sua mãe, bem, eu a amo, sempre amei. E vou fazer tudo o que puder para construir uma vida feliz para nós 3. Clara o estudou com aquela intensidade peculiar que parecia enxergar através das pessoas. "Você devia pedi-la em casamento", declarou finalmente. Ela diria sim. Joaquim não pôde evitar um sorriso. "Você acha mesmo?" Clara assentiu com absoluta certeza. "Tenho um pressentimento." Aquela conversa plantou uma semente na mente de Joaquim. Ele começou a pensar seriamente no assunto, imaginando como seria oficializar sua união com Luísa, formar legalmente a família que já existia em seus corações.
2 dias depois, recebeu uma ligação inesperada. Era da clínica onde Renato estava internado. Senhor Vasconcelos, sou o Dr. Paulo, psiquiatra responsável pelo caso do Sr. Santos. Ele pediu especificamente para falar com o senhor. Intrigado, Joaquim concordou em visitar Renato naquele mesmo dia. Encontrou-o na área externa da clínica, sentado em um banco sob uma árvore frondosa. Parecia mais saudável, menos agitado, embora ainda carregasse no rosto as marcas de anos de autodestruição. Obrigado por vir, disse Renato, quando Joaquim se aproximou. Fiquei surpreso com seu convite, admitiu Joaquim, sentando-se ao lado dele. Renato fitou o horizonte por alguns instantes antes de falar. Estou trabalhando nos passos do programa. Um deles é fazer reparações às pessoas que prejudiquei. Ele respirou fundo. Você está no topo da lista. Joaquim não respondeu, esperando que Renato continuasse. O que fiz foi imperdoável, prosseguiu ele. Separei você de Luísa, privei Clara de ter um pai. Manipulei a vida de pessoas que dizem amar, tudo por egoísmo, por medo de ficar sozinho. A dependência do jogo não ajudou, comentou Joaquim. Não ajudou, mas não é desculpa. Tomei decisões conscientes que destruíram vidas, e agora preciso tentar consertar o que for possível. Por que está me dizendo isso? Renato finalmente olhou diretamente para Joaquim. Porque quero que saiba que não vou mais interferir. A vida de Luísa e Clara é com você agora. É como deveria ter sido desde o início. O reconhecimento vindo de Renato era algo que Joaquim nunca esperara ouvir. Você ainda faz parte da vida delas, disse, surpreendendo a si mesmo com a generosidade. É irmão de Luísa, tio de Clara. Não mereço esse lugar, respondeu Renato com amargura. Não depois do que fiz. Talvez não, mas não cabe a mim decidir isso. É uma escolha que Luísa e Clara precisam fazer por si mesmas. Renato assentiu, resignado. Há mais uma coisa, disse, retirando um envelope do bolso. Encontrei isto entre minhas coisas. São algumas das cartas que Luísa escreveu para você quando descobriu que estava grávida. Cartas que nunca enviei. Joaquim pegou o envelope com mãos trêmulas. Cartas escritas 15 anos atrás. Palavras que nunca chegaram a ele que poderiam ter mudado o curso de suas vidas. Não sei se vai querer ler, continuou Renato. Talvez seja melhor deixar o passado para trás, mas achei que deveria ter essa escolha. Quando Joaquim voltou ao apartamento naquela noite, encontrou Luísa e Clara na sala, trabalhando em uma grande tela. Era uma pintura colaborativa. Luísa orientava, mas permitia que Clara expressasse sua própria criatividade. O resultado era uma paisagem vibrante que mesclava o estilo técnico de Luísa com a imaginação livre de Clara. Olha, pai, exclamou Clara ao vê-lo. Estamos pintando a vista da nossa nova casa. Bom, não exatamente como é, mas como vai ser quando morarmos lá. Na tela, além da casa e do jardim, havia figuras de pessoas felizes, claramente eles 3, e um grande cachorro correndo pelo gramado. O céu era de um azul impossível, salpicado de estrelas, apesar do sol brilhante no horizonte. É linda, disse Joaquim, genuinamente impressionado. Um verdadeiro trabalho de artistas. Luísa sorriu, notando algo diferente em sua expressão. Aconteceu alguma coisa? Perguntou quando Clara saiu para lavar os pincéis. Joaquim hesitou, ainda sentindo o peso do envelope em seu bolso. Visitei Renato hoje, revelou. O sorriso de Luísa desapareceu, substituído por uma expressão de preocupação. Como ele está? Melhor, eu acho. Mais lúcido, certamente. Joaquim fez uma pausa. Ele me entregou algo. Cartas que você escreveu para mim há 15 anos. Luísa empalideceu. Ele guardou todo esse tempo e nunca me disse? Aparentemente. Você leu? Joaquim balançou a cabeça. Ainda não. Queria falar com você primeiro. Luísa se aproximou, tocando seu rosto gentilmente. O passado importa, Joaquim. Formou quem somos hoje. Mas é o presente que estamos construindo agora. E o futuro que podemos criar juntos. Então, não devo ler? Essa é sua decisão.
Mas saiba que tudo o que eu poderia ter escrito naquelas cartas, tudo o que sentia então, ainda é verdade hoje. Só que agora é mais profundo, mais maduro. Seus olhares se encontraram, e Joaquim sentiu a certeza crescer dentro dele. Com um movimento deliberado, tirou o envelope do bolso e o colocou sobre a mesa. O passado está aqui, disse. Podemos revisitá-lo quando quisermos. Mas agora, ele se ajoelhou diante dela, pegando suas mãos. Quero falar sobre o futuro. Os olhos de Luísa se arregalaram quando percebeu o que estava acontecendo. Luísa Ribeiro, voltamos a nos encontrar nas circunstâncias mais extraordinárias, graças à nossa filha incrível. 15 anos se passaram, mas meus sentimentos por você nunca mudaram realmente. Só ficaram adormecidos, esperando o momento certo para despertar. Agora, quero passar o resto da minha vida compensando o tempo perdido. Quero construir uma família com você e Clara, um lar cheio de amor, arte e sonhos realizados. Ele fez uma pausa emocionado. Você me daria a honra de se casar comigo? Lágrimas brilhavam nos olhos de Luísa. Antes que pudesse responder, um pequeno grito veio da porta da cozinha. Clara estava lá, as mãos cobrindo a boca, os olhos arregalados de emoção. Eu sabia! Exclamou ela, pulando de alegria. Eu sabia que isso ia acontecer hoje. Vi em um sonho. Luísa e Joaquim riram, a tensão do momento quebrada pela empolgação da filha. Então, perguntou Joaquim, voltando-se para Luísa. O que me diz? Diz sim, mamãe, implorou Clara, aproximando-se. Por favor, diz sim. Luísa olhou de Joaquim para Clara, os dois rostos que mais amava no mundo, esperando ansiosamente sua resposta. Sim, disse ela finalmente, com um sorriso radiante. Sim, quero me casar com você, Joaquim Vasconcelos. Quero construir essa vida juntos, os três. Clara aplaudiu enquanto Joaquim se levantava para abraçar Luísa, erguendo-a do chão em um rodopio de alegria. Quando a colocou de volta no chão, Clara se juntou ao abraço, formando um círculo perfeito de amor e unidade. Naquela noite, depois que Clara adormeceu, Joaquim e Luísa sentaram-se na varanda com um envelope de cartas entre eles. Vamos ler. Juntos, sugeriu Luísa. Talvez seja importante para finalmente encerrarmos esse capítulo. Joaquim concordou. Abriram o envelope e começaram a ler, uma carta de cada vez, palavras escritas com a caligrafia jovem e esperançosa de Luísa, 15 anos antes. Palavras de amor, de medo, de expectativa pela chegada do bebê. Perguntas sem resposta, planos interrompidos, sonhos que pareciam perdidos para sempre. Ao terminarem a última carta, ambos tinham lágrimas nos olhos. Eu teria vindo imediatamente, disse Joaquim, a voz embargada. Se tivesse recebido qualquer uma dessas cartas, teria deixado tudo para estar com você, para ver Clara nascer, para sermos uma família. Eu sei, respondeu Luísa, apertando sua mão. Sempre soube no fundo do meu coração. É por isso que nunca consegui te odiar completamente, mesmo acreditando que tinha me abandonado. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, processando tudo o que haviam lido, todas as emoções desenterradas. Sabe o que é estranho? Disse Luísa finalmente. Sinto que, de alguma forma, tudo aconteceu como deveria. Se estivéssemos juntos desde o início, teríamos sido pais muito jovens, talvez despreparados. Você não teria construído sua empresa. Eu talvez não tivesse desenvolvido minha arte da mesma forma. E Clara cresceu sendo exatamente quem deveria ser. Uma menina extraordinária que salvou a todos nós, completou Joaquim. Exatamente. Eles guardaram as cartas de volta no envelope, não como um símbolo de mágoa ou arrependimento, mas como um testemunho da jornada que os trouxera até ali. O passado não podia ser mudado, mas podia ser aceito, compreendido e, finalmente, transcendido. Abraçados sob o céu estrelado de São Paulo, Joaquim e Luísa sentiam-se finalmente em paz com sua história. O futuro se abria diante deles, cheio de promessas e possibilidades. E no centro de tudo estava Clara, o laço que os unira através do tempo e da distância,
a criança extraordinária, cujos sonhos haviam mudado o destino de todos. O sol de outubro banhava o jardim da nova casa no Morumbi com uma luz dourada. Mesas decoradas com arranjos de flores silvestres, as preferidas de Luísa, estavam dispostas elegantemente pelo gramado. Um altar simples havia sido montado sob a grande mangueira que dominava o fundo do terreno, enfeitado com fitas brancas e pequenas luzes que brilhariam quando a tarde desse lugar ao crepúsculo. Era o dia do casamento de Joaquim e Luísa. Um evento íntimo, com apenas amigos próximos e familiares. Haviam decidido que não queriam uma cerimônia grandiosa, apesar dos recursos de Joaquim permitirem qualquer extravagância. O que importava era celebrar o amor que sobrevivera a 15 anos de separação, um amor que agora tinha uma segunda chance. No quarto principal da casa, já totalmente mobiliada e decorada, Luísa se preparava com a ajuda de sua amiga de infância, Paula, que viera especialmente de Recife para a ocasião. O vestido era uma criação simples, mas elegante, um modelo fluido em tons de marfim que destacava sua beleza natural. "Nunca te vi tão radiante", comentou Paula, ajustando o arranjo de flores no cabelo de Luísa. "É como se tivesse rejuvenescido. 10 anos nos últimos meses." Luísa sorriu observando seu reflexo no espelho. Era verdade. Havia uma luz em seus olhos, uma vivacidade que há muito não existia. "É a felicidade", respondeu simplesmente. Talvez um pouco dos tratamentos que Joaquim insistiu que eu fizesse para o lúpus. Nunca me senti tão bem fisicamente." A porta do quarto se abriu e Clara entrou correndo, já vestida com seu traje de dama de honra, um vestido azul claro que realçava seus olhos. Nos últimos meses ela havia crescido vários centímetros e começava a mostrar os primeiros sinais da adolescência que se aproximava. "Mãe, você está linda", exclamou parando abruptamente ao ver Luísa. "Parece uma princesa." "Você também está deslumbrante, meu amor", respondeu Luísa, estendendo os braços para abraçar a filha, a dama de honra mais bonita que já existiu. "Pai está nervoso", informou Clara, com um sorriso maroto. "Ele fica arrumando a gravata a cada 5 minutos e perguntando se está tudo certo com o cabelo." As mulheres riram, imaginando o sempre controlado Joaquim em um estado de nervosismo. "E os convidados?", perguntou Luísa, sentindo as próprias borboletas no estômago. "Quase todos já chegaram. O juiz acabou de chegar também. E tio Renato está no jardim ajudando a organizar as últimas coisas." A menção a Renato trouxe um sorriso suave aos lábios de Luísa. Os últimos meses haviam sido transformadores para seu irmão. Após completar o tratamento na clínica, ele aceitara a oferta de Joaquim para trabalhar na Vasconcelos Empreendimentos, supervisionando projetos sociais da empresa. Era um trabalho que lhe dava propósito e dignidade, permitindo que reconstruísse sua vida aos poucos. A relação entre Renato e Joaquim ainda era marcada por uma cautela mútua, mas havia um respeito crescente. E o mais importante, Renato estava verdadeiramente comprometido em se redimir pelos erros do passado, especialmente com Clara, a quem agora tratava com genuíno carinho. "Está quase na hora", anunciou Paula, verificando o relógio. Os músicos já começaram a tocar. Clara pegou um pequeno pacote que havia trazido consigo. "Antes de descermos, queria te dar isto, mãe", disse, estendendo o presente para Luísa. "É algo que fiz especialmente para hoje." Intrigada, Luísa abriu o pacote, revelando uma pequena escultura de cerâmica. Representava 3 figuras de mãos dadas, um homem, uma mulher e uma menina, formando um círculo perfeito. A base tinha uma inscrição: "Família, o laço que o tempo não pode quebrar." "Oh, Clara", sussurrou Luísa, emocionada. "É linda. Quando você fez isso?" "Nas aulas de cerâmica que papai me inscreveu", respondeu Clara, orgulhosa. "Trabalhei nela por semanas, queria que fosse perfeita." "E é perfeita", garantiu Luísa, abraçando a filha novamente. "Vou guardar para sempre." Quando finalmente desceram para o jardim, o sol começava sua jornada em direção ao horizonte, tingindo o céu com tons de rosa e laranja. Os convidados já estavam sentados, conversando animadamente.
A pequena orquestra de cordas tocava suavemente. Clara foi a primeira a caminhar pelo corredor improvisado entre as cadeiras, espalhando pétalas de flores pelo caminho. Ao chegar ao altar, posicionou-se ao lado de Joaquim, que esperava ansiosamente, elegante em seu terno claro. Então, a música mudou para a marcha nupcial e todos os convidados se levantaram. Luísa surgiu na entrada do jardim, deslumbrante em seu vestido simples, o buquê de flores silvestres nas mãos, o rosto iluminado pela felicidade. Joaquim sentiu o coração acelerar. Era como reviver o momento em que a vira pela primeira vez, tantos anos atrás, em uma festa universitária em Recife. A mesma emoção, o mesmo reconhecimento instintivo de que ela era especial. Só que agora, essa emoção estava enriquecida por tudo o que haviam vivido, perdido e recuperado. Renato, em um gesto simbólico de reparação, foi quem conduziu a irmã pelo corredor. Quando chegaram ao altar, ele colocou a mão de Luísa sobre a de Joaquim, um ato de entrega e bênção que trouxe lágrimas aos olhos de muitos presentes. A cerimônia foi simples e emocionante. Joaquim e Luísa trocaram votos escritos por eles mesmos, palavras sinceras que falavam de amor perdido e reencontrado, de perdão, de segunda chance, de família e futuro. Quando o juiz os declarou oficialmente casados, Clara foi a primeira a aplaudir, seu rosto radiante de alegria. Sonho, o labrador dourado que haviam adotado 2 meses antes, latiu animadamente, como se também quisesse celebrar. A festa que se seguiu foi descontraída e alegre. Sob as luzes que agora brilhavam na árvore e em todo o jardim, os convidados dançavam, comiam e brindavam a felicidade do casal. Clara circulava entre os grupos, apresentando orgulhosamente seu cachorro a todos, contando sobre seus projetos na escola, sobre a casa na árvore que seu pai ajudara a reformar. Em um momento da noite, Joaquim se afastou um pouco da agitação e observou a cena à sua frente. Luísa conversava animadamente com algumas amigas. Clara brincava com outras crianças perto da piscina, sob o olhar atento de Paula. Renato ajudava a servir champanhe, sóbrio há 6 meses, reconstruindo sua vida um dia de cada vez. Era uma visão que jamais imaginara para si mesmo alguns meses atrás. O homem solitário e workaholic que fora havia desaparecido, dando lugar a um marido, um pai, um homem que finalmente entendia o que realmente importava na vida. No que está pensando? Perguntou Luísa, aproximando-se silenciosamente e enlaçando seu braço. Em como sou sortudo, respondeu ele beijando-a suavemente. Em como tudo mudou tão rapidamente. Para melhor, espero, brincou ela. Sem dúvida alguma. Ele fez uma pausa, olhando para Clara, que agora mostrava algum truque com sonho para os amigos. Às vezes, me pergunto o que teria acontecido se não estivéssemos naquele ônibus naquele dia. Se Clara não tivesse me reconhecido, se não tivesse gritado. Luísa seguiu seu olhar contemplativa. Clara sempre disse que ia encontrar você. Desde pequena tinha essa certeza. Acho que, de alguma forma, teríamos nos reencontrado eventualmente. Talvez, concordou Joaquim, mas sou grato que tenha acontecido do jeito que aconteceu. Cada momento, cada descoberta, cada reconciliação, tudo nos trouxe até aqui, até esta noite perfeita. Eles observaram juntos, quando Clara, percebendo seus olhares, acenou animadamente e começou a correr em sua direção, com sonho logo atrás. Vamos dançar, declarou ela, pegando as mãos dos pais. Os 3 juntos. Sem esperar resposta, arrastou-os para a pequena pista de dança montada no pátio. A orquestra, notando a movimentação, começou a tocar uma música alegre e envolvente. Ali, sob as estrelas, Joaquim, Luísa e Clara dançaram juntos, rindo, girando, celebrando não apenas o casamento, mas a união familiar que havia sobrevivido a todas as adversidades. Renato se juntou a eles brevemente, depois outros convidados, até que a pista estivesse cheia de pessoas felizes. Mais tarde, quando a festa começava a se acalmar e alguns convidados já se despediam, Clara apareceu com sua bicicleta. Um presente de Joaquim que ela adorava. Posso dar uma volta no jardim antes de dormir? Pediu.
Só uma volta rápida, concordou Luísa. Já está ficando tarde. Clara montou na bicicleta, ajustou o capacete que Joaquim insistia que usasse sempre e começou a pedalar pelo caminho iluminado que circundava o jardim. Sonho corria ao seu lado, latindo alegremente. Quando passou pelos pais, que observavam, com sorrisos nos rostos, Clara ergueu os braços num gesto de triunfo. Agora ninguém me para, gritou com o vento batendo em seu rosto e um sorriso que iluminava a noite. Joaquim e Luísa trocaram um olhar emocionado, reconhecendo na filha a mesma determinação, a mesma força que os havia unido novamente. Clara era o produto do melhor deles. A sensibilidade artística de Luísa, a determinação de Joaquim e algo mais, algo único e extraordinário que era só dela. A menina continuou pedalando, desaparecendo momentaneamente na curva do jardim, antes de reaparecer sob as luzes coloridas da festa. Seu rosto brilhava de felicidade, de liberdade, de possibilidades infinitas. Joaquim puxou Luísa para mais perto, envolvendo-a em seus braços enquanto observavam a filha. Não precisavam de palavras naquele momento. O silêncio entre eles estava cheio de promessas, de sonhos compartilhados, de um amor que finalmente encontrara seu lar. Clara fez mais uma volta completa e parou diante deles, os olhos brilhando de excitação. Sabe o que acabei de perceber? Disse ela, com aquela sabedoria que sempre surpreendia. Nós três somos como um círculo, sem começo, sem fim, só, juntos, para sempre. Era uma observação simples, mas profunda em sua verdade. Eles eram de fato um círculo agora, completo, perfeito em sua imperfeição, resiliente. Um círculo que o tempo não pudera quebrar, que a distância não conseguira desfazer, que mentiras e manipulações não haviam destruído. Para sempre, concordou Joaquim, estendendo a mão para a filha. Clara desmontou da bicicleta e se juntou aos pais. Os três se abraçaram sob o céu estrelado de São Paulo, cercados por luzes cintilantes e pelo som distante da música que ainda tocava. Em seu abraço havia a promessa do amanhã, a cura do passado, a alegria do presente. Um abraço que simbolizava tudo o que haviam conquistado e tudo o que ainda estava por vir. A jornada que começara com um grito desesperado em um ônibus lotado agora se transformava em uma nova aventura, a aventura de ser família, de crescer, juntos de enfrentar os desafios que o futuro certamente traria. Mas agora eles enfrentariam tudo juntos, fortalecidos pelo amor que os unia. Na manhã seguinte, a primeira como uma família oficialmente completa, eles tomaram café juntos na varanda que dava para o jardim. O sol nascia, dourado e promissor, anunciando um novo dia, um novo começo. Clara, ainda de pijama, desenhava algo em seu caderno. "O que está fazendo?" perguntou Luísa, curiosa. "Estou desenhando nosso próximo projeto para a garagem do futuro", respondeu Clara, mostrando o desenho de algo que parecia um aparelho complexo. "É uma máquina que transforma lixo plástico em blocos de construção para casas populares. O que acham?" Joaquim e Luísa trocaram olhares divertidos. A criatividade e o idealismo de Clara não tinham limites. "Acho que é uma ideia brilhante", respondeu Joaquim. "Podemos começar a trabalhar nela este fim de semana." "Como uma equipe", acrescentou Luísa sorrindo. "A melhor equipe do mundo", declarou Clara, levantando-se para abraçar os pais mais uma vez. O sol continuava sua ascensão no céu, iluminando o novo dia, a nova vida que se desenrolava para aquela família recém-reunida. Uma vida cheia de possibilidades, sonhos e, acima de tudo, amor. Um amor que, como Clara havia dito, formava um círculo perfeito, sem começo, sem fim, apenas completo em sua totalidade, resistente em sua força, eterno em sua natureza. E assim, sob o céu azul de São Paulo, a família que o destino separou e que uma menina extraordinária ajudou a reunir, começava seu novo capítulo, juntos, finalmente e para sempre.